Olá, eu Bambinis, tudo bom? Estamos aqui em mais um vídeo do Escola Pistola para a gente falar dessa vez sobre eleições. Buenos dias, children. Olá, eu Bambinis, tudo bom? Então nós viemos aqui hoje para falar sobre as eleições. Em parte porque pediram, em parte porque a gente quis. Então a primeira coisa que eu acho que vale falar a pena é que, além de detergente, sei lá, escala de ácido base, nada nessa vida é neutro. Então, cada discurso, cada posicionamento vai ter uma ideologia por trás, vai ter uma perspectiva, uma linha política que segue, mesmo que ela não esteja sendo colocada explicitamente. Então, acho que cabe dizer que aqui é um canal de esquerda, nós somos pessoas de esquerda, estamos construindo uma luta asiático-brasileira de esquerda. Falo isso tudo porque eu vim aqui no Iobambu para saber e discutir identidades asiático-brasileiras. Queria saber mais sobre amarelos no Brasil. É impossível colocar a discussão que a gente pretende sem falar sobre política, sem falar sobre posicionamentos políticos, sobre os instrumentos que a gente tem para analisar a conjuntura, sobre a perspectiva que a gente quer para construir essa luta, que não é uma coisa desprovida de objetivos, que tem um porquê de existir. Então, a gente precisa falar sobre política. Preciso colocar também que eu, não a Bia, não o Kiko, não o Iobambu, fecho com as candidaturas populares da Unidade Popular pelo Socialismo e com o Boulos e a Vice Erundina aqui para as eleições municipais de São Paulo. Não para fazer uma tremenda campanha política, porque eu tô ligada que isso aqui é uma mídia super pequena em comparação com, sei lá, Folha, o Estadão, essa coisa hegemônica. Mas para geral poder saber exatamente de onde eu parto, de onde eu começo essa análise. Para começar, o que eu voto, o que são as eleições, de que perspectiva a gente parte para pensar esse sistema eleitoral. Uau, voto, eleição é a festa da democracia, o seu voto é a sua voz, é uma vez a cada 4 anos que você vai poder fazer a diferença com os vereadores, com a prefeitura e depois a cada 4 anos com o presidente. Que festa democrática, quanto poder popular. Na real, não. A gente vive uma democracia burguesa em que o poder está concentrado na mão de uma minoria, na mão de muito poucos, e eles vão fazer de tudo para manter esse poder na mão desses poucos. Então, sei lá, o fundo eleitoral, ele é super enviesado, ele é direcionado à galera que tem deputados federais, tem um tempo de televisão destinado aos grandes partidos, enquanto os partidos menores, de candidaturas populares, ou realmente muito pequenos, não têm a mesma estrutura, não têm o mesmo financiamento de banqueiros, de empresários, desse grande capital. Então, é desigual. É necessário colocar que é desigual, não são todos os partidos que têm a mesma chance. Os partidos que estão aí no poder, estão no poder há quantos anos? Conquistaram esse poder de que maneira? E pensar essa democracia, então o que é melhor? É aquela ditadura militar que a gente viveu em 64, o voto é uma conquista, o voto é um poder. Pensando por aí nessa análise, sim, o voto é uma tremenda de uma conquista. É muito importante ter, no mínimo, essas eleições diretas em comparação com a história fascista que a gente viveu nos governos autoritários de Vargas, no governo absolutamente autoritário da ditadura empresarial militar. Mas a democracia que a gente vive, ela é burguesa, ela está dentro desse sistema capitalista que não vai permitir que a ascensão da gente que é classe trabalhadora, da gente que é povo, da gente que é LGBT, que é mulher, que é racializado, indígena, negro, asiático, não vai conseguir ter o mesmo poder que esses tremendos exploradores que estão aí no poder. Então, a partir desse viés, a gente vai pensar o voto como esse instrumento que não vai derrotar o fascismo na urna, que não vai conquistar todos os sonhos do povo na urna, que não vai efetivamente ser a saída revolucionária que a gente almeja, mas que ele vai ser essa ferramenta que é o que a gente tem agora
para tentar amenizar esses danos, porque a gente viu essa administração bizarríssima e genocida desse governo Bolsonaro, que coloca essa gente esquisitíssima dentro do poder, que vai priorizar o lucro e não a vida. E não é uma coisa inevitável, não é uma coisa sem uma ideologia, sem uma linha política. A linha política da direita conservadora é burguesa, é capitalista, é priorizar o lucro acima da vida. Em outros países, tipo o Vietnã, a gente viu que é possível sim preservar a vida da população, colocar a vida dos cidadãos acima do lucro. Então tá rolando sim essa estagnação econômica, mas com muitas e muitas vidas salvas. Aqui no Brasil a gente vive uma realidade de mais de 100 mil mortes, sendo que o Brasil, que tem pouquíssimo da população mundial, é um dos países que mais contribui com as mortes, com a contagem de mortes pela Covid-19. Isso não é à toa. São estabelecimentos reabrindo no momento que poderiam ficar fechados se o governo desse as mínimas condições de vida para a gente conseguir se manter em isolamento, que seria um auxílio emergencial de mais de R$600, um auxílio emergencial que durasse mais do que esses meses que está durando e não fosse cortado pela metade agora e não durasse só até o fim de 2020, porque a gente está vendo que essa pandemia vai durar muito mais, que fechasse com uma vacina que pudesse proteger a população e não usasse a China como esse bode expiatório para não comprar vacina, para não conseguir proteger a sua população em nome do lucro. Porque quanto mais as pessoas ficam desempregadas e desesperadas por qualquer trabalho que pague uma merreca, mais os capitalistas conseguem enriquecer. A gente viu o número de bilionários crescer durante essa pandemia, enquanto a gente sabe que a corda arrebenta pro nosso lado. Então, tá faltando comida, a gente tá voltando a uma realidade em que existe a fome no Brasil, a gente tá vendo o SUS ser desmontado, o SUS que não consegue dar conta dessa pandemia, quando o programa de Mais Médicos foi cortado, quando a verba foi congelada com a emenda constitucional do Temer em 2016. Então são muitos ataques que vão sempre priorizar o lucro acima da nossa vida. E isso não tá aí à toa, isso não é puramente uma tecnocracia, não é a razão, é de colocar o lucro como essa coisa viável, racional, vamos preservar o lucro. Tem toda uma linha política por trás, e é a linha política do genocídio, da priorização das grandes empresas sobre as nossas vidas. Então é importante pensar política, é importante utilizar o voto, por mais que ele seja esse instrumento bastante simbólico de tentar conquistar algum poder, ele tem uma chance de amenizar esses efeitos absurdos que essa administração coloca. Então se a gente consegue colocar candidatos dentro dessa Câmara, eles não vão resolver tudo. Não vai ser uma cadeira dentro da Câmara, não vai ser um prefeito que vai conseguir ter a saída para a perspectiva, para o mundo que a gente quer. Mas é nesses lugares que o trabalho consegue ganhar muito mais força, que ele consegue ganhar visibilidade, que essas ideias conseguem ter um alcance muito maior e que essas políticas públicas conseguem ter o mínimo de sobrevivência pra gente. Então isso não é um objetivo, nosso objetivo não é de maneira nenhuma ter um vereador, uma vereadora, mulher, negra, trans, que vai conseguir desmantelar o que a gente está vivendo agora. Mas é a partir dessa uma cadeira, é a partir dessa prefeitura que a gente vai ter tática, que a gente vai conseguir manter a nossa população, os nossos vivos, para conseguir tocar a luta e continuar esse trabalho que não vai acabar nessas eleições. Ok, mas então, se o voto ele é esse instrumento que não é a saída que a gente quer, que não tem essa capacidade de mudar tudo, então vale a pena disputar voto? Vale! Primeiro porque é um instrumento que a gente tem, você é obrigado a votar, então se você já é obrigado a votar, vota em um projeto político que faça sentido. E aí, é por aí que a gente começa uma outra análise que vai pensar uma coisa muito além de identidade. Porque se a gente cair nesses lugares de que a identidade da pessoa vai com certeza garantir a sua categoria, a gente tá errado. A gente vê essas pessoas que estão no poder, sei lá, o Fernando Holliday, que é LGBT, que é uma pessoa negra, fazendo retrocessos, ativamente fazendo retrocessos para a luta de vários movimentos negros, se colocando contra cotas, se deixando tokenizar para ir contra essas conquistas. Falando sobre a gente tem o Kim Kataguiri, que está ali construindo o MBL, que é esse movimento reacionário,
que tá aí contra os trabalhadores, que tá aí contra a gente, que não representa a gente que é asiático e pensa politicamente a nossa identidade. E também falando sobre asiáticos marrons, a gente tem muito mais exemplos. A gente tem, sei lá, o Temer, a gente tem Maluf, a gente tem Romeu Tuma, que foi um grande perseguidor numa caça travestis aqui em São Paulo. Então é essa gente genocida que compartilha identidade, que compartilha ancestralidade, que compartilha uma coisa ou outra com a gente, mas não representa os projetos políticos que a gente vê para esse novo movimento asiático brasileiro de esquerda. Então, é a partir daí que a gente tem que pensar qual que é o projeto político que vai compor essa candidatura, desse candidato. Não é, a política, ela é feita de pessoas boas. Gente boa vai fazer política boa. A gente não pode ser personalista nesse nível, a gente não pode cair não só no negócio de esvaziamento da identidade, de acreditar que a identidade é equivalente ao projeto político, e nem nessa coisa de, essa uma pessoa vai salvar o partido. Apesar do partido, este aqui é um ótimo candidato. Não é qualquer coisa você entrar no partido, não é qualquer coisa você se filiar a esse partido. Para você ser candidato desse partido, tem que existir uma concordância dentro do partido para lançar a sua candidatura. Então, essa uma pessoa que é ótima, apesar de um partido péssimo, ela teve aval do partido para estar lá. Ela foi acolhida e se formou dentro desse partido para conseguir construir a sua candidatura. O candidato e o partido estão intrinsecamente ligados. E quando você vota para a vereança, não necessariamente esse candidato vai conseguir o cargo. Às vezes, muitas das vezes na real, pela quantidade de votos que o mais votado do partido vai conseguir a cadeira. Então, quando você estiver votando naquele amigo, naquele conhecido, ou naquela candidatura engraçadinha, como eu voto de protesto, vou votar numa coisa ridícula para demonstrar o quanto esse sistema eleitoral é ridículo. Às vezes, é exatamente por esse caminho que você vai acabar elegendo um candidato que tem muito mais projeção dentro desse partido ruim. Então, a gente precisa conhecer o projeto político que está ali, dando a linha do partido, e não só essas candidaturas individuais e personalistas. Não é porque seu amigo é tremenda gente boa que você vai conseguir elegê-lo. Às vezes ele é essa ferramenta do partido para angariar esse campo eleitoral para eleger um candidato que é muito pior. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que dar essa estudada e conhecer o projeto político muito além dessa candidatura individual específica. Falando sobre amarelos, que é a comunidade da qual eu me insiro, a gente vê várias vezes aquele candidato que tá ali colando no CAICAN, que tá colando na instituição que eu faço parte, na comunidade que eu faço parte, na associação que meus pais frequentam, no Taekô. Esse candidato, ele promete conseguir uma verba para essa associação, você conhece ele de perto, você bota fé e vota nele. O projeto político dele é suficiente para garantir o que a gente pauta aqui, que é a solidariedade antirracista, que é o fim desse sistema de exploração, que é o fim da opressão entre todos os povos racializados, ou ele tá usando essas ferramentas para conseguir esse campo eleitoral específico, que é a da galera amarela. Pensando sobre isso, que a gente vai entender que, às vezes, é a partir de outras candidaturas, não necessariamente asiáticas, que a gente vai ser melhor beneficiado. Então, se você tem candidaturas negras, candidaturas indígenas, que vão estar aí lutando pelo fim do racismo, pelo fim dos sistemas de exploração, realmente se colocando como integrantes e parte de um projeto político muito maior, de construir um trabalho que vai além do campo eleitoral, do sistema judiciário de poder executivo que a gente está acostumado, que é burocrático, que serve à burguesia, é a partir dessas candidaturas que estão comprometidas com um projeto político maior que a gente vai ser beneficiado por tabela. Então, se existem outras candidaturas com um projeto, com um objetivo que é acabar com o racismo, que é acabar com os sistemas de exploração, a gente só se fortalece apoiando elas. E não necessariamente esse candidato que vai ter essa medida paliativa, essa medida direcionada, essa medida pontual de nos beneficiar num futuro próximo,
mas que efetivamente não vai atacar a raiz do problema. A gente tá na merda, os nossos avós, bisavós sofreram com xenofobia, imigraram pro Brasil por causa de recessão econômica, de imperialismo que tava rolando em Okinawa, no Japão, e foram obrigados a vir pra cá. Essa é a raiz do problema. É o sistema de exploração, é o imperialismo, é o colonialismo, é tudo isso. E não necessariamente falta dinheiro dentro da instituição pra gente fazer um festival. Isso é feito para nos confundir, isso é feito pra gente perder a perspectiva, pra gente perder realmente o objetivo da luta que a gente está construindo. Então, pensar nessas candidaturas que têm um projeto político de atacar coisas maiores, de se formar, de trazer mais gente para essas fileiras, que a gente vai ser beneficiado. Então, levar isso em conta quando a gente for pensar a eleição. E a eleição não serve só para você ir lá uma vez a cada 4 anos depositar seu voto. Uau, você exerceu a sua voz. Eu acho que a eleição ela serve principalmente como esse momento em que as pessoas estão abertas a discutir política de uma forma muito mais amigável, porque a gente é obrigado a votar. Então aproveitar esse momento para perguntar: poxa, tio, quem que você vai votar? O que você acha sobre o sistema eleitoral? Qual que é o seu mundo ideal e como que você vai conseguir? Quais são os seus passos para conseguir conquistar isso? Esse candidato está de acordo com isso ou é só um cara que você conhece? Então, é nesse momento que a gente pode se utilizar dessa abertura que as pessoas têm para discutir política, para trocar ideia, para crescer, para encontrar algum movimento que você queira se juntar, para radicalizar a sua raiva, para organizar o seu ódio, para não ficar só em texto de internet, em textão de Facebook, em thread enraivecida, porque é importante a gente disputar as redes, a gente disputar os discursos, a gente disputar o simbólico, mas saber que isso tem limites. Então, como que a gente efetivamente consegue ser braço nessa luta que é muito maior do que a eleição, que é muito maior do que depositar o seu voto 5 minutos numa urna eleitoral. E é a partir dessa perspectiva que a gente tem que pensar as eleições. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Vou ficar ligado aí nesse final de semana. Se vocês gostaram ou não, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, porque é nóis, ajuda nós a crescer aí no engajamento. E saber o que vocês estão achando desses vídeos caseiros, estranhos, nesse chroma key ruim do Escola Pistola em casa. Se você que é da cidade de São Paulo tiver confuso e procurando por recomendações, eu vou de Boulos e Erundina para a prefeitura e Frente Negra Antirracista da Unidade Popular número 80-100, que é uma candidatura coletiva aí para a Câmara Municipal de São Paulo. É nóis!